E aí, será que você consegue se lançar de mente aberta, de saber que nada sabe, de saber que é muito ignorante no caminho espiritual, de saber o que há para além do teu corpo, do teu nome, da tua vida social, do teu sucesso ou do teu fracasso na tua vida atual? O que está gerando essas situações? O que pode vir a ocorrer na sua vida? Será que o teu sucesso mundano, será que os teus adereços mundanos vão te sustentar num momento difícil? Será que é uma base sólida para você construir a sua vida? Será que teu nome, tua carreira? Mas o grande jogo, a grande batalha, a grande transcendência do ego está em perceber a si mesmo, perceber esses impulsos. E essa batalha está dentro de você. Para você que está acompanhando o canal aí, os meus vídeos sobre a leitura comentada das cartas de Cristo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou na carta 1, hoje nós vamos começar na página 35 e provavelmente eu paro na 36. Eu estou indo bem pausadamente, porque é um livro que precisa mais que ser compreendido intelectualmente, sobretudo você precisa vivenciá-lo. E por ser um conhecimento muito profundo, muito vasto, cada parágrafo é muito importante e ele tem ocultamente um conhecimento do qual você nunca acessou na sua vida. Um conhecimento que, em geral, nós somos muito ignorantes. Eu estou falando de um conhecimento espiritual. Não algo que vai agregar à sua vida, mas algo que é o alicerce, o fundamento da tua vida. A sua vida, às vezes, passa por altos e baixos e você não consegue compreender, você não consegue aceitar, você não consegue aceitar perdas, você não consegue aceitar estagnações, você se revolta, se rebela, e tudo isso está na tua consciência. É a tua consciência, fundamentalmente, que está atraindo essas experiências para a tua vida. E o conhecimento das cartas de Cristo ilumina essa nossa ignorância. O conhecimento das cartas de Cristo nos dá o fundamento, as leis intrínsecas da existência. Não leis como conhecemos, mas leis como causa, fatores causativos que impactam diretamente e necessariamente as nossas vidas. Vamos lá? Vamos mergulhar? Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na história dos judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde, mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso. A ignorância naquela época, assim como ainda hoje, impediu que esse conhecimento fosse compreendido, fosse principalmente aceito, né? Então, para compreender algo, primeiro você precisa aceitar, ou pelo menos se colocar numa capacidade de que nada sei. Tem uma expressão que diz que quando você sabe que nada sabe, o saber não está longe.
Então, se colocar eternamente como um aprendiz. Assim eu leio as cartas, assim eu me coloco como ignorante, um ignorante que vem aprendendo, que vem percebendo esse conhecimento em si mesmo, na autoanálise, de se afastar e não colocar em julgamento terceiros e tentar perceber esses impulsos em si mesmo, perceber meu próprio ego, perceber o fruto, as sementes que eu estou plantando ao longo do caminho e inevitavelmente eu mesmo vou colher. Assim você tem que se lançar nesse conhecimento das cartas e vivê-lo dia após dia, minuto após minuto, enxergando a própria imperfeição. Que hoje, se você não tem esse conhecimento espiritual, o teu ego está colocando você como alguém perfeito, alguém que está acima de qualquer imperfeição. E aí você se coloca no direito de julgar tudo aquilo que você vê, o sistema, tudo aquilo que está para fora de você. Mas o grande jogo, a grande batalha, a grande transcendência do ego está em perceber a si mesmo, perceber esses impulsos, e essa batalha está dentro de você. E, primeiramente, as cartas te convidam a isso. É lógico que tem que ter um contexto para que você se lance nesse projeto de conhecer a si mesmo. Pode ser que você esteja nesse momento ou ainda não, mas todos passarão. Um fruto que amadurece e cai não é melhor do que um fruto que está fora do tempo e que não caiu ainda. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história, no interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos. Suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Aí fizeram, numa palavra simples, um bem bolado. E aí ocorreu todas essas distorções. Assim como aquele Jesus, naquela época, trouxe uns ensinamentos contrários às crenças culturais, às crenças de prática, o Cristo nas cartas traz uma informação, um conhecimento valioso que é contrário à nossa cultura, às nossas crenças atuais, sejam elas quais forem. Então, essa é a grande dificuldade da pessoa mergulhar no conhecimento das cartas e, equivocadamente, pode fazer um pré-julgamento disso e julgar aquele conhecimento que não leu, não compreendeu e, principalmente, não viveu aquilo. Então sai com uma opinião não sobre as cartas, mas contrária às cartas para legitimar as próprias crenças. Uma blindagem, um escudo que só faz com que se torne mais convicto no caminho que já está. E desconheça e negue um conhecimento que pode te tornar livre, de fato, que vai te levar a conhecer a si mesmo. Pode demorar uma vida toda e provavelmente levará. Mas essa liberdade gradual começa no momento que você diz para si mesmo:
Eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu nada sei, mas vou procurar saber. E as cartas, não, elas vão te dar um conhecimento que eu coloco como uma ponte, não uma ponte para te levar num lugar, não uma ponte para o sucesso mundano, mas uma ponte que vai te levar para dentro de si mesmo, para a tua essência, para a tua verdadeira identidade. E a partir daí você começa a perceber a vida, saborear de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais autêntica, de uma maneira mais evoluída, mais amorosa. E aí você inevitavelmente vai ver que as circunstâncias ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, vão se amplificando e vão se alterando, amorosamente dizendo. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus. Pois eles nunca os compreenderam, tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo e ainda hoje, né? Então a carta ela não vem para confrontar, mas ela vem para consertar equívocos, né? Que tiveram sim o propósito deles, que serviu a um propósito, né? Por assim dizer, mas que estavam em equívoco. Foi uma meia-verdade, e uma meia-verdade é uma mentira. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus, quando seu templo foi destruído pelos romanos, e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isto também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. E aí, será que você consegue se lançar de mente aberta, de saber que nada sabe, de saber que é muito ignorante no caminho espiritual, de saber o que há para além do teu corpo, do teu nome, da tua vida social, do teu sucesso ou do teu fracasso na tua vida atual? O que está gerando essas situações? O que pode vir a ocorrer na sua vida? Será que o teu sucesso mundano, será que os teus adereços mundanos vão te sustentar num momento difícil? Será que é uma base sólida para você construir a sua vida? Será que teu nome, tua carreira, uma certeza de morte
que inevitavelmente todos nós temos dois pontos, né? Um nascimento e uma morte. É um fio, né? É uma lacuna. E durante esse processo nós fazemos o que achamos que devemos fazer. Mas tem algo nos inclinando, tem algo nos protegendo, chamado ego, que nos leva a fazer escolhas inconscientes, reforçando e defendendo esse pequeno eu. Esse conhecimento é um conhecimento libertador. É um conhecimento que você não vai achar em nenhuma literatura, ainda que outras corroborem com essa. Mas é algo detalhado, é um conhecimento detalhado que vai fazer com que você conheça profundamente a si mesmo, a sua essência, a sua natureza, de onde você veio, o seu propósito, o que você está fazendo aqui, o que você tem que aprender aqui para transcender esse ego. Esse conhecimento é isso. Hoje, esse pequeno vídeo, eu fico por aqui, porque é assim que tem que ser. Aos poucos, gradualmente, conta-gotas. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se esse conhecimento aqui for demais, você não consegue assimilar. Então nós temos que respeitar as pausas, respeitar as lacunas, respeitar o meu tempo, respeitar o seu tempo. E aos poucos ir se libertando dessas amarras inerentes à tua existência. Esses impulsos que te acorrentam, que te lançam, que te trazem de volta. E nos fazem ser um ioiô da vida. Inconscientes, às vezes conscientes, mas não capazes de fazê-lo. Até a próxima.